Ver o Bitcoin descobrindo all-time high é muito bom, mas melhor do que isso é vivenciar a altcoin season. Olha só, Bitcoin já entregou altos retornos até aqui, até o patamar de preço que nós estamos, e as altcoins elas ainda não nos entregaram retorno. O ciclo ele está se repetindo, sempre o Bitcoin ele vem na frente, em seguida a gente vai ter o capital rotacionando para Ether. Hoje eu estou rotacionando meu capital, hoje eu olho bastante para as altcoins porque a altcoin season é um dos fatos dentro do mercado cripto que ninguém vai querer perder. Por quê? Bitcoin sobe de uma maneira agressiva e as altcoins elas vão subir muito mais agressivo ainda. Bom, na análise de hoje eu vou te mostrar como que você faz para identificar as oportunidades das altcoins. Afinal de contas, são mais de 2 milhões e 400 mil criptos que nós temos por aí. Mas, através de dados, você consegue filtrar isso daí e entender quais são os setores e os ativos que você deve investir. Inclusive, eu vou te mostrar um estudo de caso aqui de como que eu faço para tomar essas decisões. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar, esse gráfico aqui na sua frente é exatamente os momentos que temos de altcoin season. Essa altcoin season ela é dada exatamente pelo market cap das altcoins. Se a gente vê que hoje, no atual momento, o market cap ele está muito maior do que estava 30 dias atrás, a gente sabe exatamente que nesse momento nós estamos vendo injeção de liquidez dentro das altcoins. Essas fases aqui, essas barras verdes que você está vendo no gráfico, são exatamente os melhores momentos para a gente poder investir nas altcoins. Dentro desses momentos aqui, a gente pode tomar um pouco mais de risco na nossa carteira, abrir a nossa exposição, não ficar totalmente concentrado em Bitcoin e dividir aquela porcentagem em outras altcoins. Porque olha só, uma altcoin, às vezes você coloca 2% da sua carteira naquele ativo ou 3% da sua carteira naquele ativo. Só que ele sobe de uma maneira muito agressiva que chega um determinado momento que ele trouxe maior parte do lucro da sua carteira, mesmo você tendo investido apenas 2, 3% naquele ativo. Eu falo isso por experiência própria. No ciclo passado, o ativo que mais me deu dinheiro, o ativo que fez muita diferença dentro da minha carteira, foi uma altcoin, a XS. Quem vivenciou o ciclo passado sabe que GameFi foi o grande frenesi que nós tivemos no ciclo passado. E vivenciar isso é muito melhor do que só vivenciar a alta do Bitcoin. Saiba que enquanto o Bitcoin está subindo, a dominância dele está subindo, a gente vê o mercado inteiro olhando para ele. Mas esse é o momento da gente se preparar em outros ativos. Principalmente a gente entendendo que temos uma fase de altcoin season pela nossa frente. Afinal de contas, estamos com as barras verdes aqui. E como que a gente faz para definir qual cripto que a gente vai comprar? Olha só, existem mais de 2 milhões e 400 mil criptos para que você possa escolher em qual que você vai investir. A primeira coisa que você tem que fazer é separar todo mundo por setor. Entenda que todos os projetos ele tem um setor, ele tem uma proposta ali, algo que ele vai resolver, seja uma inteligência artificial, um ERC20 ali, Layer 1, Layer 2, NFT, staking, governança, existem vários setores. Aqui a gente está olhando para os últimos 3 meses e entendendo a performance de cada um dos setores. A gente sabe que no passado recente as meme coins performaram muito bem, tá? Eu, Gui Telles, não invisto em meme coins, então eu não participo dessa festa aqui, eu vou procurar por outros ativos. Mas a gente sabe que tiveram outros ativos ali, por exemplo, como Layer 1, performando super bem, além de inteligência artificial também está performando bem. Olha só, se a gente olha a performance nos últimos 30 dias, a gente consegue ver que Bitcoin teve uma performance ali de 56%, só que a gente vê Layer 1 com 75%, inteligência artificial com 64% e meme coins ali tiveram quase 100% dentro dos últimos 30 dias. Os outros setores eles estão performando muito menos do que o Bitcoin. Isso é normal nessa fase que o Bitcoin está descobrindo um all-time high. O capital rotativo ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, o Bitcoin ele descobre um novo all-time high. Através daquilo, os investidores terão lucro no bolso. Conforme os investidores forem realizando esses lucros, e eu já mostrei para vocês que a gente tem realizações de lucro dentro do Bitcoin, esse capital ele vai rotacionar, ele vai para outros ativos, porque uma regra do investidor é nunca deixe dinheiro parado.
E se você investe dentro de cripto, você vai tender a investir nas outras criptos também. Obviamente, parte você vai tirar ali para tirar o seu risco do jogo, você vai colocar aquele dinheiro no bolso, fazer um gerenciamento daquilo e você vai investir nas altcoins. Bom, entendendo isso, a gente sabe que qualquer outro setor que não sejam esses três aqui está performando menos do que Bitcoin. Significa que a gente não precisa olhar para eles nesse momento? Não, pelo contrário, porque são setores que vai nos entregar muitos potenciais lá na frente. Por exemplo, NFT é sempre a última fase do ciclo a acontecer. A gente sabe que o capital ele rotaciona de Bitcoin para Ether, a gente sabe que Ether também vai performar bem lá na frente. A gente tem GameFi que, cara, é um excelente nicho para a gente performar, mas falando dos setores que estão performando bem nesse momento. Olha só, inteligência artificial é um dos setores que está performando super bem. Não é à toa que em um passado recente eu fiz uma compra em GRT e eu informei isso daqui para vocês aqui dentro do YouTube. Inclusive os meus clientes, eles têm posição em GRT, eles têm posição exatamente nessa linha branca que nós temos aqui, foi aonde os meus clientes compraram. E quando a gente olha para a performance de GRT desde a compra ali na carteira 1 ao milhão, hoje ela já tem uma performance de 53%. Mas observe que nos últimos dias aqui, ó, se a gente puxar do dia 15 de novembro até agora, a gente está falando em questão de 5 dias, GRT já performou 40%. Olha que louco. Em 5 dias, GRT performou 40%. Isso daqui é uma multiplicação de capital muito agressiva. A gente está falando que em menos de uma semana você já tem metade do dinheiro que você colocou somente em lucro. O poder da Altcoin Season é exatamente esse, a gente ainda nem está esquentando essa parada. Quando a gente olha para as altcoins, existe um momento certo da gente investir, tá? Se você voltar aqui no meu canal há 4 meses, você vai ver que, por exemplo, eu falava que era o momento do Bitcoin, porque a gente havia revertido uma tendência, estava em um cenário ali mais baixista, até onde a gente bateu 72 mil dólares, depois foi parar em 53. Nesse momento não é o momento das altcoins. O momento da gente olhar para as altcoins é quando o Bitcoin ele está mostrando que o caminho ele está livre. Entenda que o Bitcoin ele é a bússola do mercado cripto. Conforme a gente vê ele subindo, a gente pode ir tomando mais risco. A partir do momento que a gente vê ele caindo, a gente vai diminuindo nosso risco, a gente volta o nosso capital para Bitcoin ou a gente entra em estratégia de proteção, mas saiba que você não vai querer ficar de fora de uma altcoin season. Porque altcoin é um dos ativos que tem um potencial de multiplicar pouco dinheiro em muito dinheiro, beleza? Então, esse vai ser um nicho que você vai querer estar envolvido, principalmente para quem é mais novo dentro do mercado cripto. No começo pode parecer muito complexo, mas saiba que você, fazendo as coisas certas no momento certo, você vai ter boas performances na sua carteira. Mas aqui inteligência artificial, GRT, é um ativo que eu peguei lá no passado. Já faz uns dias que eu estou posicionado nisso daqui, meus clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão também estão posicionados nisso daqui, mas a gente tem outro setor aqui que está performando bem também. E esse é o objetivo dessa análise, trazer isso daqui para você. Olha só, a gente tem Layer 1 também performando bem. A gente pode abrir esse setor de Layer 1 e entender quais são os ativos que nós temos ali dentro desse setor. Obviamente, a gente sempre vai buscar o maior market cap, tá? Porque entenda, a gente já está se expondo a um risco de pegar uma altcoin. Você não precisa pegar uma altcoin com micro market cap ali, porque aquilo vai te deixar... Não, cara, você precisa só pegar bons ativos dentro de cada setor. E olha só, a gente tem alguns ativos aqui com grande market cap. OM, a gente tem Gala, a gente tem FTM aqui dentro, a gente tem vários ativos aqui. O que a gente faz dentro de uma análise e qual foi a análise que foi feita para poder capturar GRT, por exemplo? Exatamente entender quais são os ativos que têm maior movimentação dentro da rede. Movimentações significa interesse. Olha só, qualquer ativo ele sobe por oferta e demanda. Se tem demanda na praça e a gente sabe que a quantidade do token se mantém a mesma naquele presente momento, a gente tem um alto potencial dele subir. Lei da oferta e da demanda. Bom, então quando a gente filtra aqui por maiores endereços ativos, maior número de endereços ativos, a gente está trabalhando com a lei da oferta e da demanda. E tem dois ativos aqui que eles têm muito mais endereços ativos do que os outros, que é exatamente Gala e OM. É só a gente partir para uma análise desses ativos ali, ó, por exemplo, eu já havia selecionado Gala e OM aqui, e a gente consegue ver qual que é o momento de cada ativo.
OM, por exemplo, ela está com alto risco, um risco muito maior do que Gala. O momento das duas ali, eles estão praticamente igual, mas da OM está um pouco melhor. O valuation da OM está muito mais esticado do que o da Gala. E as duas estão com grandes movimentações on-chain. Ou seja, quando a gente coloca esses dois ativos aqui com maiores movimentações, a gente começa a ver que é mais viável a gente olhar para a Gala se a gente for olhar para o setor, por exemplo, de Layer 1. Olha que legal. A gente tem 2 milhões e 400 mil criptos. Através disso, a gente filtrou os setores. Através dos setores, a gente entendeu quais são os setores que estão performando bem. Olha só, inteligência artificial e Layer 1. Ótimo, inteligência artificial a gente já escolheu um ativo, GRT. Agora, quando a gente olha para Layer 1, a gente tem outra opção na nossa mesa, OM ou Gala. O que a gente vai fazer? Filtrar também as informações daquilo e, através de dados, tomar uma decisão. Na mesa, agora, Gala é quem está vencendo nesse jogo. Ou seja, se eu quiser fazer um investimento dentro do setor de Layer 1, que é o segundo maior setor que está performando nesse momento, eu olharia para Gala. E não é porque eu gosto de Gala, não é porque, cara, não é por nada disso. É simplesmente por conta de dados, por conta de valuation, risco, movimentações on-chain. Através disso, eu entendo se é um bom momento a gente olhar para esse ativo ou não. Através disso, a gente pode ir ali para o Price Action e entender qual que é o preço do ativo Gala e ver as regiões que nós temos ali para poder se posicionar nesse ativo. Se a gente jogar ele aqui ó, dentro de um gráfico diário para entender qual que é o comportamento do preço, olha só, teve uma boa movimentação. Agora, acontecendo aí, a gente está falando que foi uma movimentação bem expressiva que tivemos em Gala, aonde em poucos dias ela teve uma valorização de 70%. Veja que isso daqui é pouco ainda quando a gente compara com os ativos. O ativo está entrando em tendência de alta, média de 200 períodos começando a reverter para cima. Quando a gente olha para o volume ele está começando a aumentar dentro dessa região. Isso significa que há um interesse dos investidores por esse ativo. Ótimo, perfeito. O que a gente deve fazer nesse momento? A gente deve esperar por oportunidades de compra. Você não vai sair comprando um ativo, por exemplo, nesse presente momento, porque o ativo subiu, ele está com divergência dentro do RSI. Não, a gente não vai efetuar essa compra nesse momento. O que a gente deve fazer é aguardar por um pullback. Através do pullback, quando a gente tiver candles de reversão, sinais de reversão, a gente pode tomar decisões de entrada. Veja que o ativo ele bateu aqui em cima nos 0,33 e ele recuou até aqui próximo de 0,382 de FIBO. Isso daqui é um pullback quando a gente olha para um ativo. O que a gente precisa aqui é encontrar candles de reversão nesse ativo. Teve candles de reversão, teve sinais ou teve rompimento do topo anterior ali, teve algum sinal dentro do price action? É uma decisão de entrada. Olha só, a gente filtrou grupos de cripto, entendeu qual que é um ativo em alto potencial, partiu por price action desse ativo e no price action a gente identifica onde são as zonas que a gente vai comprar ele, por exemplo. E quando a gente começar a ver os players vendendo, distribuindo de uma maneira muito agressiva, a gente faz as nossas realizações também. Essa é a beleza dos investimentos. Você tem uma função muito simples. Você tem que capturar as oportunidades que estão presentes nesse momento para você. Talvez você não esteja investido no Bitcoin desde os 16 mil dólares como eu estou. Talvez você não esteja surfando o ciclo das criptos como eu estou no mercado desde 2018. Talvez você não tenha pego as oportunidades do passado. E tá tudo bem. Todos os dias existem oportunidades. O que você tem que fazer é abrir a sua visão para essas oportunidades, buscar utilizar ferramentas para que você possa identificar isso. Saiba que não vai ser você vindo no YouTube, enxergando ali, ouvindo uma pessoa falar que, por exemplo, GRT, ou ouvindo falar sobre Gala nesse momento, que vai ser a sua grande virada de chave. Não, porque isso é uma call solta. Muito provável você me ouviu falando sobre GRT na compra, porque eu abri uma operação que eu fiz para os meus clientes. Mas muito provavelmente os meus clientes apenas saberão da venda do ativo, porque, cara, a gente tem vários ativos, eu abro várias movimentações aqui para você do YouTube, mas eu não posso abrir 100% das movimentações. Senão, afinal de contas, os meus clientes eles ficarão bem bravos comigo nessa situação.
Então entenda que você precisa jogar um jogo de uma maneira mais estratégica. Não é só pegar uma lista de 10 bons ativos. Hoje GRT é uma boa porque ela está performando bem. Hoje Gala é uma boa porque ela pode performar muito bem nos próximos dias. Só que não significa que isso será uma verdade para os próximos 6 meses. Vai chegar um determinado momento que a gente vai olhar aqui para esse gráfico primário que eu mostrei para você sobre a performance dos ativos e a gente vai ver outro setor performando melhor. E através disso a gente vai rotacionando o nosso capital, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Solana aí, vocês vêm me perguntando bastante sobre Solana nos últimos dias, e a gente vai fazer uma análise de Solana e eu vou dar uma visão para você sobre um ativo dentro do ecossistema da Solana. Sim, um ativo que eu gosto muito e para quem não sabe, eu gosto muito de Solana também. Vocês me vê falando de Ether nos últimos dias porque para mim tem uma oportunidade em Ether. Mas isso não significa que eu sou contra Solana, muito pelo contrário. Eu compro Solana nos $20, por exemplo, e cara, se você voltar no meu canal, você vai ver eu falando de Solana muito no passado, beleza? Mas eu vejo que oportunidades existem todos os dias e eu vou tentar sempre olhar para aquilo que tem de oportunidade na nossa frente. Bom, Solana, a gente tem alvos ali, por exemplo, quando a gente olha para o ciclo passado, a gente sabe que a formação de topo de Solana foi ali por volta de 90 a 100% de risco, tá? Que foram essas bolinhas vermelhas. A gente teve o primeiro topo dela acontecendo em maio de 2021, onde o preço bateu os $50 e depois ele fez uma retração ali, uma queda de 50%, voltou para $25. Depois ele subiu mais uma vez e foi lá buscar um novo topo entre 90% e 100% de risco também. Hoje, quando nós vemos Solana, nós não estamos em 90% e nem 100% de risco, ou seja, a gente tem espaço para subir. A gente consegue projetar qual que será esse risco para a gente entender as zonas de preço. Olha só, para que Solana chegue entre 90% e 100% de risco, a gente está falando de algo entre 500 e $750. Sim, é um range muito grande aqui, entre 500 e 750, mas essa é uma zona de possível formação de topo. A gente não vai usar somente essa projeção para colocar uma ordem no book e falar, não, eu vou vender Solana em 480,83 centavos. Não, não é isso que a gente vai fazer. É só para a gente entender uma região de topo. Ou seja, Solana ainda tem bastante espaço para poder subir. Como todas as criptos, elas têm muito espaço para poder subir nesse momento. Principalmente as altcoins que elas não performaram. Cara, saiba que vai existir um momento dessas altcoins. Olha só, Memecoin nos provou isso nesse momento. Se você acredita que a altcoin season ela não vai acontecer, olha para a semana passada e veja o que aconteceu com as memecoins. Saíram dos seus fundos ali, subiram exponencialmente mais uma vez, ou seja, o ciclo ele se repetiu, o capital ele rotacionando nas memecoins. A gente teve uma performance desse ativo. A gente vai ver isso acontecendo nos outros ativos, a gente vai ver isso acontecendo nos ARK20s, no Ether, no NFT também, que vai ser talvez a última fase do ciclo, né? A gente sabe que no ciclo passado foi o último a se movimentar, mas entenda que a gente tem várias oportunidades na nossa mesa. O que chama a atenção dentro de Solana é a quantidade de novos endereços ativos ali, por exemplo. A gente sabe que endereços ativos é um excelente sinal de demanda pelo ativo e veja como subiu de uma maneira muito agressiva o número de novos endereços. Nessa última subida que nós tivemos do mercado, a gente viu Solana puxando muito bem. E saiba que Solana é um ecossistema super simples da gente utilizar. A Phantom, que é essa carteira aqui, ela é a melhor carteira da gente utilizar. Para mim, é a carteira mais fácil, mais intuitiva, sem contar que as taxas na rede da Solana são super baratas. E isso é muito fácil para que os novos usuários utilizem. E, obviamente, a gente está vendo essa subida, já mostrei para vocês que o varejo está no jogo e o varejo está gostando muito de Solana. Isso daqui é um excelente sinal para o ativo. Mas, para mim, existe um ativo dentro do ecossistema que ele vai performar muito melhor do que Solana e ele vai contar com a performance de Solana para ele se movimentar, que é exatamente Radial. Radial é um excelente ativo, tá? Para quem não sabe, Radial é a DEX da rede da Solana e o que chama atenção dentro de Radial é que sempre que Solana performar bem, a gente vai ter o market cap, o TVL de Radial subindo. O TVL é a quantidade de dinheiro que tem dentro dessa DEX.
E quando a gente olha para essa DEX, a gente está falando que quanto mais dinheiro tiver ali dentro, maior é o valuation daquilo. E quando a gente olha para os ativos que estão dentro da Radio, a gente sabe que o principal ativo que tem lá dentro é Sol. Então, olha só, se a gente for olhar para o TVL ali de Radio, a gente vai ver que 93% do TVL ele é em Sol. Isso quer dizer que quando Solana sobe, quando o ativo Sol sobe, o TVL da Radio sobe. Por conta disso, Radio tem um alto potencial de valorização. Sem falar que Radio ela tem uma simetria muito maior do que Solana. Ou seja, se você quer um investimento dentro do ecossistema de Solana, teria Radio para você também investir. E Radio tem padrões muito claros, que são as porradas e pequenos pullbacks, tá? Então, quando a gente olha para essa primeira porrada, a gente teve ali uma subida bem forte, fez um pullback até 0,618 de Fibonacci. Depois a gente teve uma segunda pernada aqui, ó, e ela também fez um pullback até 0,618 de Fibonacci. Depois a gente teve uma pernada mais agressiva aqui, ó, acontecendo, ó, onde a gente fez um pullback ali até 0,618 de Fibonacci. Veja como a gente se segurou durante muito tempo nesse 0,618 de Fibonacci. Perdeu ele aqui por um momento, mas voltou a subir. Depois a gente volta a subir, a gente tem um ativo sempre nos entregando pullbacks até 0,618 de Fibonacci. Nessa movimentação aqui, a gente entrou em um período mais caótico do mercado, foi um momento que não era mais para as altcoins. Aqui quem venceu sabe que o Bitcoin tinha formado seu topo ali em 75, mas o que eu quero que você observe é que a gente tem um padrão nas movimentações de alta de Radio. Do último fundo até o topo, a gente sempre tem uma retração de 0,618 de Fibo. Quando a gente olha para essa pernada que nós tivemos aqui, a gente teve uma pequena retração acontecendo apenas nessa movimentação aqui, aonde deu uma agulhada em 0,618 também de Fibo. Ou seja, se você quiser investir em Radio, você vai buscar pela próxima região de topo do ativo, e quando a gente chegar dentro dessa próxima região de topo, você vai traçar a retração de Fibonacci e vai procurar por investir em 0,618 de Fibo. Caso a gente tenha um pullback mais agressivo acontecendo, a gente pode ver esse ativo voltando até 0,618 de Fibo de toda essa pernada de alta que nós tivemos. Mas entenda que é comum também durante as fases de bull market, durante as fases de bull run do Bitcoin, a gente ver muitos ativos voltando somente até 0,382 de Fibo e continuando a subir. Então eu também não esperaria grandes pullbacks dentro desse ativo aqui. Mas saiba que Radio é um excelente ativo. Se hoje você olha para o ecossistema da Solana, sempre Radio vai ganhar valor quando Solana estiver subindo, quando o token Sol estiver subindo, porque a maior quantidade do TVL da Radio é em Sol. Então isso faz com que a gente tenha um ativo beta do ecossistema da Solana, beleza? Bom, se você quiser ter acesso à carteira Rumo ao Milhão, que é exatamente ter acesso a essa plataforma onde eu faço as publicações, onde eu fiz publicações há 2 meses lá de compra de Bitcoin, 53 mil dólares e 800, onde eu faço várias publicações aqui dentro, onde tem toda uma carteira gerenciada por mim, tá? Se você quiser ter acesso a uma carteira que eu gerencio, eu escolho os ativos e você só precisa copiar e colar. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, aqui tem uma explicação da carteira Rumo ao Milhão. Aqui eu te explico o que é a plataforma, como que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. E aqui tem um resultado de alguns alunos meus de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se mesmo assim você tiver qualquer dúvida sobre a carteira Rumo ao Milhão, clique aqui no WhatsApp que no atendimento nós vamos responder as suas dúvidas. Mas, basicamente, eu tomo todas as decisões. Eu tenho essas ferramentas, eu construí essas ferramentas, eu compro informações privilegiadas e eu pago muito caro para comprar essas informações. Através disso, eu filtro tudo e tomo uma decisão de compra ou de venda, como eu tomei a decisão de compra de GRT. E através dessa decisão, antes de eu efetuar a minha compra, eu informo os meus clientes que eu irei comprar. E assim, os meus clientes eles têm acesso às minhas decisões de compra e de venda de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Sem contar que toda segunda-feira também tem um vídeo exclusivo ali para os clientes da carteira Rumo ao Milhão, onde eu explico todas as decisões que foram tomadas, quais são as minhas visões e para onde que eu estou olhando para a próxima semana.
mas as movimentações elas acontecem ali ao longo da semana. Saiba que eu estou todo dia analisando o mercado, saiba que eu trabalho disso, saiba que eu sou um analista, saiba que eu tenho uma empresa de análise de dados que se chama Block Capital. Então, eu tenho tempo para fazer isso daqui. Se você não tem tempo, tá tudo bem, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Tenha certeza, eu sou uma pessoa que gosto de surfar todas as fases do ciclo e, inclusive, eu também gosto de vender. Não sou aquele player e vou te entregar uma lista com 10 bons ativos e esquecer esses ativos lá, porque daqui 5 anos você vai estar no lucro. Óbvio que daqui 5 anos você vai estar no lucro, mas durante 5 anos dentro da carteira Rumo ao Milhão, pode ter certeza que você terá surfado muito mais movimentações e terá muito mais lucro no seu bolso, beleza? Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!